Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E todos sejam bem-vindos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, cuja temática desse trimestre é Portando uma Nova Identidade. Mas antes de dar início, eu quero fazer uma oração com todos, para que Deus venha abençoar mais essa etapa das nossas vidas e que possamos aprender, juntamente com Ele, todas as coisas concernentes ao seu reino. E hoje, uma lição que é bastante importante para a vida do servo do Senhor, né? Então, vamos pedir a Deus que nos auxilie, que nos ajude com mais esta lição que vamos transmitir. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Senhor, por mais esta rica oportunidade de estar na tua presença, Senhor, de levar a tua palavra, Senhor, a teus ouvintes, Pai, aos teus servos que estão ouvindo esta palavra. Pai Santo, Pai querido, vem nos abençoar, Senhor, nesse período tão difícil que estamos passando, Senhor. Portanto, Pai, é por isso que estamos aqui, Senhor, transmitindo a tua palavra através de uns vídeos, Senhor. O nosso desejo é de estarmos todos presentes, Senhor, reunidos, unidos na tua casa, Senhor, aprendendo de ti, trocando aquela comunhão, Senhor, aquela troca de amor, aquele afeto, carinho por tudo. Pai Santo, Pai querido, e abençoa todos que estão passando por esse período, Senhor. Tu sabe que é um período caótico, Senhor, onde a enfermidade tem assolado no meio do teu povo, ou melhor, no meio do mundo, Senhor, com esta pandemia, Senhor, que está assolando, Pai, todo. Pai, eu te peço, pelo amor do teu Filho amado, que derramou, que verteu seu sangue na cruz, Senhor, por aqueles que estão perecendo sem conhecer a ti, Senhor, e que possamos expressar o teu amor, Senhor, diante deste povo, Senhor, antes dele partir para a eternidade, Senhor, que venha conhecer, que venha se render a teus pés, Pai, e venha enriquecer o teu reino. Pai Santo, Pai querido, abençoa a todos, o nosso pastor presidente, abençoa, Senhor, o pastor que está à frente deste trabalho, superintendente da escola dominical. Tudo isso eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados, na lição anterior, aprendemos que o juramento, a não ser em casos especiais, não é uma prática cristã. Também a necessidade de um cristão ser honesto em todas as suas palavras. E termos a consciência de que o cristão deve repudiar a mentira e abraçar a verdade. Tudo isso foi nos passado pelo nosso professor Genival. Nosso professor Genival Felipe, ele com muita ênfase explicou a todos na lição anterior. E para darmos continuidade à lição de número 7, cujo tema é sobre a vingança e o amor, é que estamos aqui e temos o objetivo da lição de hoje enfatizar que o cristão não deve ser litigioso e deve ser generoso. E vamos explicar que o amor do cristão deve ser como o amor de Deus, estendendo também para os seus inimigos. E ter a consciência de que o cristão é chamado para viver uma vida de perfeição em Cristo. O amor do cristão deve ser como o amor de Deus. É um amor sem condição, um amor incondicional, o amor ágape. Aquele amor sem interesse, independente do que possamos receber ou não. E teremos como texto bíblico base um texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48. Então podemos ler agora. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que
não resistai ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desiste daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amarde o que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarde unicamente vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? E para a nossa meditação, um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 17, no qual está escrito: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Ora, na lição de hoje, Jesus lembra o princípio básico de justiça na lei de Moisés, representado na expressão olho por olho e dente por dente. Essa referência você vai ver em Êxodo, capítulo 21, do versículo 24, em Levíticos, capítulo 24, versículo 20, e em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Deus não estava encorajando os homens a saírem por aí retribuindo todas as agressões que sofresse. O objetivo divino era evitar que criminosos recebessem penas maiores, porém, Jesus, não condenando o princípio legal, apresenta, por sua vez, uma alternativa mais elevada para os seus discípulos: a não retaliação, enfatizando o amor, não só para aqueles que nos amam, mas para nossos inimigos. Ora, era isso que Jesus estava demonstrando. Nós não devemos retaliar. Ou se alguém te fazer mal, ele vai ter que fazer eu mal também? Não. Jesus está enfatizando. Ora, se alguém te fazer mal, tu ora por ele. Tu procura amar a ele como ele te amou quando você era inimigo dele. E por isso que ele verteu seu sangue. Ele não verteu sangue para aqueles que o amavam, mas aqueles que estavam perdidos, cometendo pecado, andando na escuridão. Este é o amor sem condição. Que poderíamos dar a Jesus em troca do amor que ele nos deu? Nada. Quem nós somos? Somos apenas uma sombra, um vento que desaparece, uma hora está aqui, outra hora não está. É assim a nossa vida. Hoje estamos passando por essa dificuldade, nós estamos aqui hoje, não sabemos como estaremos amanhã, porque nós somos carne e osso.
No primeiro tópico, vamos ver a vingança não é de Cristo. E seguindo com a primeira parte, é o primeiro subtópico, onde está escrito a outra face, a capa, a segunda milha e o emprestar. O que quer dizer isso? Quando Jesus ele usa a figura de dar outra face, ou de dar a capa, ou de andar a segunda milha, ele não está sendo literalista, ele não está sendo literal com isso, mas está usando essas figuras fortes para enfatizar um princípio. O cristão não deve ser litigioso, ele não deve estar entrando em contenda, ele não deve ser questionador. O cristão, ele deve ser obediente, andar segundo as leis do Senhor, andar conforme manda o mandamento. E que mandamento é esse? Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Vemos em lições anteriores onde se diz que Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Ora, quem ama o próximo, ele não cai em nenhum dos pontos do mandamento. Porque quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não cobiça. Quem ama não quer ver o mal do próximo. Ele não deve se igualar ao agressor, descendo ao seu nível, contra-atacando com outra agressão, mas deve buscar a paz e a conciliação. Ele não pode ser vingativo, e sim ser perdoador. Ele deve perdoar. Da mesma forma, quando Jesus fala de dar a quem pedir e não se desviar daquele que quer que lhe empreste, que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 42. Ele não está dizendo que o cristão deve sair por aí, dando dinheiro a qualquer um, distribuindo. Não. Ele está dizendo que você deve ser generoso. Deve acolher aquele no momento de necessidade. É como nós estamos passando por esse momento de pandemia, onde a igreja está se reunindo e fazendo doações. Nós devemos ser generosos, não se deve desviar dessas coisas, mas devemos ser generosos, levar o que podemos aos mais necessitados. Toda essa doação nunca deve ser com interesse, mas sim por amor, mas um amor prudente. Um amor que venha trazer a glória do Senhor Jesus, que você venha representar o reino, que você venha estar diante da face do Senhor, mostrando àquele necessitado que não é você que está fazendo, mas sim o amor de Deus sobre ele. A vingança na Bíblia. Vingar significa literalmente defender, indenizar, compensar, desafrontar, isto é, responder justa e proporcionalmente uma lesão genuína. Resumindo, vingar neste caso significa fazer justiça. Vingança no sentido popular usado hoje em dia é fazer justiça com as próprias mãos, sem um julgamento justo, sem regras que respeitem os direitos do acusado. Ora, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Condena essa vingança porque seu sistema jurídico foi erigido sobre os princípios judaico-cristãos. Portanto, o termo vingança na Bíblia
nem sempre significa mero revanchismo. Se alguém te bate, você vai lá e tem que bater de novo. Não. Se alguém te bate, ele vai ser punido, mas dentro de uma lei. Conforme a lei determina que deve ser a punição, mas uma punição justa. Cristo e o perdão. Vingança, portanto, em seu sentido original, usado na Bíblia, só aparece como um mal quando é 1. Fruto de um senso distorcido de justiça. 2. Quando é aplicada desproporcionalmente. E 3. Quando é aplicada pelos meios e pessoas erradas. A Bíblia, de forma geral, desestimula os servos de Deus a buscarem a vingança, no sentido original bíblico, aqui na terra. Em lugar disso, estimula os servos de Deus a exercerem o poder do perdão. Sim, a lei mosaica legitimava o olho por olho, ela não o condenava. Porém, ela também apresentava o perdão como alternativa. Isso a gente pode ver em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Vamos ler? Está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, por outro lado, colocou o perdão em primeiro plano. Seguindo o princípio da justiça mais elevada, de que falamos lá na lição 3, né? Ele foi além, condenando de forma geral o retribuir o mal com o mal. Ou seja, vingança não é de Cristo, e sim o perdão. Cristo não desautorizou de forma geral a reparação legal. Quando Cristo diz para os seus filhos preferirem sofrer o dano em vez de procurar repará-lo, não está desautorizando de forma geral a reparação legal. Muito menos a reparação via justiça secular em casos graves. O que Jesus estava querendo dizer que nunca devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos e que devemos relevar as injustiças e os maus tratados do cotidiano. Retribuir o mal com mal quer dizer, não haja com ele da mesma forma que ele agiu com você. Não retribua a maldade com maldade, justiça com injustiça. Ora, procurai, quando alguém te agredir, tu deve orar por ele, tu deve perdoar, tu deve entregar na mão do Senhor. O Senhor que é a nossa justiça. O poder do perdão. O perdão, ele exerce um poder transformador, tanto sobre a vida de quem é o ofendido, quanto de quem é o ofensor. Sobre o ofendido, tem o poder de curar a ferida aberta. Em relação ao ofensor, tem o poder de fazer com que reflita sobre os seus atos. Caia em si, arrependa-se e mude o seu comportamento, porque o amor constrange, o amor transforma. Mas, para isso, deve ser um perdão com amor, não só com palavras, mas também com obras, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 20, que está escrito:
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Ou seja, a consciência do teu inimigo vai pesar. Ora, eu faço mal a ele e ele me responde com bem. Eu estou necessitado e ele vem ao meu socorro. Isso faz com que ele venha repensar as suas atitudes. Isso faz com que ele veja que você tem um Deus na sua vida. Isso faz com que ele veja que você é um verdadeiro cristão. Um cristão perdoador. Como já foi dito em lição anterior, o que é ser cristão? É se parecer com Cristo na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir. Principalmente na maneira de agir. É assim que nós queremos que o mundo veja o reflexo de Jesus nas nossas vidas, para que a nossa família celestial venha crescer. Quando formos morar no reino eterno, estaremos com Cristo, mas com uma grande família, porque Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque só é possível pela ação do Espírito Santo. Ora, esse perdão, ele não parte de nós, não vem de nós. Ele só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o homem em si, a natureza dele é má. A natureza do homem não tem nada que se aproveite para dizer, aí é uma coisa boa. Nós temos o DNA de Adão, quando nós erramos, não como fomos feitos. Agora Jesus veio para transformar isso, transformar nosso coração. Mas por nossas próprias forças não temos condições. Só com a ajuda do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo é ele que faz esse mover. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 5. Está escrito: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, o amor de Deus está em nosso coração, mas é pelo Espírito Santo, não é por outra coisa, não é porque o homem não é bom, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, o Espírito Santo lhe moveu a fazer coisas boas. Por isso que nós enxergamos as coisas boas que os homens fazem. Mas eles só fazem mediante a ação do Espírito Santo. Segundo tópico, amar o próximo é amar a Deus. Amai a vossos inimigos. Jesus tratou antes do tema da vingança justamente porque ele queria, na sequência, falar sobre o amar dos nossos inimigos, né? Citando o mandamento, amarás o teu próximo. E você vai ver no versículo 43, na parte A, que está em Mateus capítulo 5. E que se encontra no Antigo Testamento, justamente naquela passagem que também condenava a vingança, que está em Levíticos, que foi lido anteriormente, capítulo 19, versículo 18. Não é? Mas ele acrescentou em seguida, e aborrecerás o teu inimigo. Você vai ver isso aí na parte B do versículo 43 de Mateus 5. O que não está escrito no Antigo Testamento. Jesus estava chamando a atenção de seus discípulos para um acréscimo que os mestres judeus de seus dias haviam feito. Jesus condenou esse acréscimo, acrescentando que deveríamos sim, mas amar os nossos inimigos. Era isso que Jesus estava dizendo. Você já imaginou
nós, como inimigo de Deus, o amor que ele derramou, de enviar o seu próprio filho, padecer todas as atrocidades que o ser humano, pela sua maldade, tem em mente em fazer ao próximo. Jesus se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Encarnou na terra, viveu como um menino pobre, não tinha nem lugar onde nascer. Nasceu no meio de animais. Foi perseguido o tempo todo. Foi acusado injustamente. Sofreu duras penas carregando aquela cruz, sendo chicoteado. Tudo isso sem motivo algum. Sem coisa nenhuma que pudesse acusar ele. Ele fez isso de errado. Mas ele, obediente, como cordeiro mudo, obedeceu ao Pai. Subiu aquele calvário, abriu seus braços para que fosse cravados na cruz, verteu seu sangue até sair, esvaziar quase todo o seu sangue. Tudo isso para que podemos. Tudo isso para que possamos estar diante do Senhor, ter uma segunda chance, ser uma nova criatura. Foram feitos do que era o homem, aquela coisa velha, aquela criação deturpada, aquela coisa desgastada pelo tempo, desgastada pelo pecado. E Jesus, com esse grande amor, nós somos inimigos dele, e ele oferecer a sua vida terrena, sofredora aqui na terra, vendo todas as atrocidades que os homens faziam, mas ele veio com uma luz que resplandeceu, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo perdão, reconciliando aquilo que se havia se perdido. Não que Deus perdeu, mas o homem se perdeu, se distanciou do Senhor, procurando mais as trevas do que a luz, obedecendo o pecado do que a lei. Obedecendo, ficar mais próximo do inimigo de Deus do que mais próximo de Deus. Então Jesus veio abrir os seus olhos, descortinar o que estava, a venda que estava diante de nossos olhos, para que possamos enxergar, ou melhor, além de enxergar, ter acesso ao santuário. Foi por isso que o véu foi rasgado. Não havia necessidade mais daqueles sacrifícios, porque Jesus, com um único sacrifício perfeito, nos isentou de todo o pecado, bastando somente segui-lo, reconhecer como um único suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas. Isto é amar os nossos inimigos. Um amor sem condição, incondicional. Era isso que Jesus estava querendo, ou ele quer que nós, como discípulos dele, como foi dito em lição anterior, que discípulo é uma coisa, aluno é outra. Aluno só aprende, mas o discípulo ele segue os passos do seu mestre. Vamos continuar. Deus é compassivo com todos e devemos ser como Ele. O próprio Deus, conforme frisa Jesus, mesmo condenando a impiedade, pela sua graça e misericórdia, Ele concede sol e chuva para justos e injustos igualmente. Ora, se somos filhos de Deus, se o amamos mesmo como nosso Pai e Senhor, devemos agir como Ele. Ou seja,
amar o próximo é amar a Deus. A palavra do Senhor disse: sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Ou seja, devemos ser como Ele. E no terceiro tópico, vamos ver buscando a perfeição de Cristo. A nossa justiça não deve ser igual à dos publicanos. Ou seja, a nossa justiça não deve se igualar à dos publicanos. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos para o Império Romano. Por sua função, mas não apenas por ela, pois costumava ter também uma vida de devassidão. Eles eram considerados desprezíveis pela maioria dos judeus. Jesus afirma que os escribas e fariseus defendiam que deveriam odiar os nossos inimigos. Jesus afirma que se os escribas e fariseus defendiam odiar os nossos inimigos, ele estava, na prática, defendendo uma ética em que nada se distanciava da ética dos publicanos. A nossa justiça, como filhos do reino, deve exceder a de ambos. Devemos seguir o padrão de nosso Pai, que é o padrão de Cristo. Devemos ser verdadeiros cristãos, se parecer com Cristo na maneira de falar, de pensar e de agir. Chamados para sermos perfeitos. Não somos perfeitos, mas somos chamados para isso, né? Somos chamados para ser perfeitos. Veja em Mateus 5,48, onde está escrito, como foi lido no texto bíblico, que serviu como base para essa lição, que está escrito: sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A vida cristã, essencialmente, nada mais é do que isso. Um processo constante de aperfeiçoamento. Lembra como foi em lições anteriores que nós explicamos que a santificação é progressiva, ou seja, você não é santo de uma hora para outra. Você tem aquela progressão, vai aos poucos se degradando o que é mal e vai se aperfeiçoando, vai se separando. O que é ser santo? Santo é ser separado das coisas do mundo e vivendo para Deus. Ora, esse processo constante de aperfeiçoamento me faz lembrar, numa aula anterior, onde eu falei sobre a purificação do ouro. Né? O ouro é um metal precioso. É como nós somos preciosos para Cristo. Né? Mas quando o ouro é extraído, ele não vem totalmente puro, ele não vem na sua perfeição, vamos dizer assim, né? Ele precisa de um refinamento. E esse refinamento é dado através do calor, do fogo, da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, os metais, as impurezas, cujo ponto de fusão é inferior, que está agregado no ouro, ele começa a se fundir, ou seja, a se desprender. E quando vai elevando a temperatura, vai caindo aqueles metais menos nobres, como o alumínio, como inclusive a prata, né? A prata na Bíblia é tido como nobre, mas o ouro ele tem um valor excedente, não é isso? Então, muitas vezes ele está misturado com ouro. Aí ele vai com a temperatura, como ela tem um ponto de fusão dela é menor, ela vai se
se despregando, ou seja, saindo do ouro, tornando o ouro o mais puro possível, né? Então, assim, a prova do homem, que Deus prova ele como ele prova o ouro no fogo, é dessa forma. O cristão passa por diversas dificuldades. Ele passa mas ele tem que se manter fiel, ele tem que se manter obediente, como Cristo foi diante do seu Pai, né? Oferecendo o seu corpo para ser imolado por sacrifício vivo e com isso resgatar a humanidade que tinha perdido. Abriu um caminho, rasgou o véu para que possamos adentrar, estar diante do Senhor. Porque quando o Senhor olha para o homem, ele não vê o homem, mas ele vê a justiça do seu Filho feito no homem. Então, é um processo de constante aperfeiçoamento. A vida cristã é isso. Constantemente sendo aperfeiçoada, operada por Deus em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo. É um processo diário de santificação, né? Quem é o modelo para esse processo? E qual é o nosso alvo? O nosso padrão é Cristo. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Vamos ler? E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não são chamados por seu decreto. Porque dantes conheceu também e os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é? Então busquemos, pois a perfeição é de Cristo. Amém? Ora, e concluindo mais essa lição, nós temos o padrão ético do cristão está bem acima do padrão ético do mundo, né? O nosso padrão, o padrão de Cristo, né? Simplesmente, esse padrão é um padrão de Deus. Logo, devemos honrar a Deus e nos tornar cada vez mais humildes. Temos o compromisso de pregarmos e vivermos os valores divinos neste mundo tão corrompido, né? Cristo é o nosso modelo. Sigamos, pois, o seu exemplo. Devemos nos parecer com Cristo na maneira de pensar, de agir, de falar, de amar, de perdoar. Não é verdade? E para a próxima lição, com o nosso professor Genival Felipe, vamos ter um tema bastante interessante. Sem hipocrisia, mas com a verdade. Então estaremos aguardando ele na próxima lição. E que Deus a todos abençoe, continue abençoando a todos que fizeram parte desta aula. E vamos encerrar com uma oração, agradecendo ao nosso Senhor por mais um dia que Ele nos tem nos concedido. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, te agradecemos ao Senhor por mais este dia que vós nos tem nos concedido, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, nossas mentes e nossos corações, abrindo para o que aprendemos nesta manhã, Pai. Para que ouvimos agora, Pai. Possamos ser praticantes, Senhor. E verdadeiramente se parecer com teu Filho, Pai. Ser um verdadeiro cristão, Pai. Aquele que se parece com Cristo na maneira de pensar, de agir, de falar. Deus Santos abençoa, Senhor, todos os alunos da escola dominical. Abençoa a escola dominical de uma forma geral, Senhor. Vem abençoando, Senhor, o superintendente, o pastor Emegado, Senhor. Abençoa o nosso pastor Erma, Pai. Abençoa o pastor presidente, Senhor, o pastor Orisvaldo. E todo, Senhor, o seu ministério, Pai Santo. Prospera cada dia mais, Senhor.
venha dando graça, derramando sobre ele cada vez mais. Eu sei que vós tem abençoado, Senhor, mas engrandece mais o teu reino, Pai. Oh Deus querido, Pai amado, abençoa todos os alunos, Senhor, aqueles que ouviram essa mensagem, Senhor, que essa mensagem possa adentrar, Senhor, e possa frutificar, Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu também te peço, Senhor, por cada professor, Senhor, que tem se empenhado nessa obra. Ajuda a cada dia, Senhor. Ser com ele abençoando, Pai. Divulga, Senhor. Prospera, semeia, Senhor, a tua palavra no meio do teu povo. Não só no meio do teu povo, Senhor, mas pelo mundo que está necessitando da tua presença, da tua palavra, Pai. Pai Santo, Pai amado, aqueles que estão distanciados, Senhor. Põe nele, Senhor, o desejo de arrependimento, que ele reconheça que só em ti há salvação. Tudo isso eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus continue abençoando vocês.